pastor sugeriu, neste mês de novembro, primeiro mês, um tema. E nós vamos falar sobre o tema fé e ação. Fé e ação. Nesse mês de janeiro. E o livro que nós vamos estar estudando será uma série de mensagens. Nas quartas e domingo pela manhã, nós vamos estar meditando no livro de Tiago. O mês todinho nós vamos degustar Tiago. Nós vamos estar aprendendo com Tiago, o ensinamento de Tiago. Eu convido a igreja a abrir comigo o livro de Tiago. A epístola de Tiago está no Novo Testamento. E vamos ver o que Tiago fala sobre fé e ação. Então, uma série de mensagens do livro de Tiago para os dias de hoje. Tiago, capítulo 1, o verso 1. A igreja pode ler comigo? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Oramos para que o Espírito Santo ilumine o nosso coração e nos faça ter uma fé que possa estar agindo, Pai. Uma fé que age, Pai. Uma vida cristã não apenas no discurso, mas uma vida cristã na prática, Pai. Como nós precisamos do Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, a enxergar por meio da Tua palavra, a Tua vontade para a nossa vida, e que ela possa trazer profundas transformações, Pai, e sejamos mais parecidos contigo. Pedimos a Ti, Pai, ajuda na proclamação da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Desenvolver uma vida cristã que vai além do discurso é um dos grandes objetivos do cristão. E não é fácil. Não é fácil. Eu já ouvi uma expressão que nós somos as cartas que o povo, o mundo desejam ler sobre Cristo. Eu e você. Ou seja, a nossa vida, nossas escolhas, o nosso comportamento, se ela revela ou não Jesus Cristo. E Tiago é um livro de sabedoria no Novo Testamento que nos ajuda a responder perguntas importantes para a nossa vida. Ser um embaixador de Cristo onde estiver. Onde estiver. Ser um discípulo de Cristo na igreja, em casa, no trabalho, na academia, no lazer, sozinho. É isso que Deus espera. E isso tem uma palavra, autenticidade, sinceridade. Tiago, ele nos chama, ele chama os judeus daquela época e chama a IEBT hoje, chama a mim e a você, para uma vida cristã mais madura, maturidade. E é isso que nós vamos ver no livro de Tiago, no livro de Tiago. No Novo Testamento nós temos alguns Tiagos. Por exemplo, nós temos Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu, discípulo de Jesus, mas só tem algumas citações dele e não é alguém que fez coisas grandes como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e outros discípulos. Nós temos também Tiago, filho de Alfeu, também um dos 12, mas não um discípulo bem que tem uma notoriedade muito grande. Nós temos o pai de Judas, que também se chama Tiago. Também se chama Tiago. Mas nenhum desses escreveu esta carta e essa epístola. Nenhum. Quem escreveu, e a maioria dos historiadores e críticos concordam, é Tiago, irmão de Jesus. Ele foi o presbítero da igreja de Jerusalém. Tiago que escreveu. E Tiago, aquele que andou com Cristo, aquele que viu Cristo nascer, era alguém que não, a princípio, não cria no próprio irmão como filho de Deus. E Marcos, por exemplo, capítulo 6, o verso 3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão?
E não vivem aqui entre nós as suas irmãs, Jesus também tinha irmãs, e escandalizavam-se dele, de Jesus, os próprios irmãos. Tiago. Mateus capítulo 13, o verso 55 diz: não é este o filho de carpinteiro, enquanto Jesus estava pregando? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Em Atos capítulo 15, o verso 13, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Há uma mudança profunda na vida de Tiago, de alguém que era incrédulo, mas depois que Cristo ressuscitou, Cristo aparece para o seu irmão Tiago. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 7 diz: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Por que é importante, pastor, falar quem era Tiago e ele como o autor da carta? Para você ver o que Jesus faz na vida de um incrédulo e de alguém que andou com ele, que viu nascer. Em João capítulo, por exemplo, em João capítulo 7, o verso 3 e 5, diz: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faça estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. E Tiago escreveu uma carta. Esse é Tiago. E Tiago diz que quem foi o destinatário desta carta? Ele diz assim: as 12 tribos que se encontram na diáspora. Tiago era um judeu, o irmão do Senhor Jesus Cristo. E, a princípio, ele escreveu essa carta para os judeus cristãos. Quando ele reporta as 12 tribos, ele está dizendo que é o povo de Deus, seja judeu, ou seja, gentil, mas que está espalhado devido à perseguição. Se a gente observar em Atos capítulo 8, verso 1, diz: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, que Tiago era o pastor, o presbítero, o líder. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Então, a esses dispersos, devido à perseguição, que estava grande por parte da igreja, por parte do império, e eles se espalharam. E Tiago escreveu uma carta para eles. E essa carta, Tiago estava cobrando, ou Tiago estava exortando, eles viverem uma vida prática daquilo que eles criam. E essa carta de Tiago também é importante para os dias de hoje. E qual é o objetivo dessa carta de Tiago? Essa carta foi escrita para resolver alguns problemas. Veja só, os destinatários estavam passando duras provações e sendo tentados a pecar. Por isso que Tiago escreveu. Alguns estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados por ele. E Tiago estava ciente de tudo. Por isso que Tiago escreveu. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança. Estavam querendo serem vistos. Alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana. Outros não conseguiam dominar a língua. E Tiago, ciente de tudo isso, Tiago escreve. Escreve. Outros estavam se afastando do Senhor. E havia crentes que estavam vivendo em guerra uns com os outros. Será que essa carta é importante para os dias de hoje? Muito importante, muito importante. E aqui, irmãos, embora tenha sido escrita para todos os judeus do primeiro século, a carta de Tiago é um dos livros mais atuais e necessários para a igreja de hoje. A epístola de Tiago foi escrita a todos os cristãos do seu tempo e trata de assuntos práticos da vida cristã. O autor fala de pobreza, de riqueza, tentação, preconceito, o falar e o agir, o criticar, o orgulho e a humildade, a paciência, a oração e a fé. Ele põe acima de tudo a necessidade de não somente crer, como também agir. Não adianta nada alguém dizer que tem fé,
se não provar por meio de suas ações que sua fé é viva e verdadeira. Então, nesse mês, nós vamos estar estudando o livro de Tiago. E nesse primeiro capítulo, hoje eu só vou ver uma ação, domingo veremos o restante. Veremos 5 ações de quem vive pela fé. 5 ações de quem vive pela fé. Vamos lá? 5 ações de quem vive pela fé. O que Tiago quer escrever para mim e para você hoje? 5 ações de quem vive pela fé. Se eu perguntar aqui, eu acredito, todos têm fé no Senhor Jesus Cristo? Posso estar errado, mas quase 100%, eu acredito que 100% vai dizer que tem. Então, essa carta é para você, que vai além do discurso, que vai além de levantar a mão. Deus requer algo da nossa vida, Deus requer ação, Deus requer prática, Deus requer obras. Vivemos num mundo muito moralista, muito. As pessoas parecem que têm a receita de como vivermos. Todo mundo tem a receita. Pode perguntar a qualquer pessoa. Qualquer pessoa hoje é um coach, até uma criança. Tem o segredo da vida. Tudo para você. A gente liga a internet e cada um se comporta, enfim. Mas, e a prática? E observa que a reação, muitas vezes, diante destes, é que isso aí a gente não acredita, não. Isso aí é conversa, isso aí é apenas para vender. Será que Tiago quer vender o quê? Tiago foi um discípulo que viu o seu irmão ressuscitado e mudou a vida dele. E ele passou a ser um dos líderes mais influentes da igreja do primeiro século. E ainda hoje, as palavras de Tiago falam para mim e para você. Então, qual é, pastor, a primeira ação de quem vive pela fé? Quem vive pela fé amadurece nas provações e não desanima. Irmãos, isso é muito difícil. Tiago chegasse hoje para sentar ao seu lado e você contasse a tua história, você podia dizer: Tiago, se eu te contar, eu choro. Ó, se eu contar um pouquinho da minha história, Tiago, tu vai chorar. De como é difícil a minha história, a minha vida, aquilo que eu tenho vivido de manhã, de tarde e de noite, as provações, as tentações, Tiago. O que será que ele iria dizer a você? Creia no seu potencial, creia no que está dentro de você. Tiago não ia dizer nada disso. Tiago iria dizer para você, ia dizer: olha, isso é uma ótima oportunidade de Deus trabalhar na tua vida. Tiago iria olhar para você e dizer: olha, você pode se alegrar se você vê nessa prova o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é um evangelho? Isso é o que Tiago nos diz. Você está duvidando de mim? Veja o que ele escreve. Tiago capítulo 1, verso 2 ao 4. Vamos ler comigo? Convido você a ler. Vamos ler todos em uma só voz, tá bom? Vamos ler? Meus irmãos, considerem de grande alegria o fato de passarem por diversas... O verso 3. Assim, vocês saberão... E o verso 4. No entanto, perseverança deve ter, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Viver pela fé é fácil? Não. Segundo Tiago, não. Mas quem vive pela fé amadurece nas provações. Quem vive pela fé não desanima. Quem vive pela fé transforma tribulação em triunfo. Quem vive pela fé não é um viver passivo, na ociosidade. Não, é um viver que age e que anda e caminha em direção a Cristo. Não é uma fé passiva, é uma fé ativa. É uma fé que crê em meio às mais duras provações. E Tiago estava dizendo isso para aqueles irmãos.
Tiago escreve a sua carta para os cristãos judeus que foram expulsos da sua casa, que perderam as suas posses. Alguém aqui nesta condição? Ele se dirige a pessoas que sofrem porque são exploradas pelos ricos, arrastadas para os tribunais e difamadas por acreditarem no bom nome de Jesus Cristo. A essas pessoas, Tiago dirige uma carta pastoral, na qual, na sua primeira exortação, ele diz: se alegre nas provações. Irmãos, nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós em 2026. Mas aquilo que Deus colocar diante de mim e de você, Ele estará conosco. E por meio dessa provação, dessa tempestade, dessa luta, desse sofrimento, Ele quer se revelar a mim e a você, você encontra alegria, é possível. Em Romanos capítulo 5, verso 3 diz: e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Veja que Paulo tem a mesma linha de pensamento, de fé, que tinha o Tiago. Em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, Jesus também fala sobre isso. Será que Tiago ouviu essa exortação do Senhor Jesus Cristo que diz? Tiago repete o pensamento de Jesus, que expressa o quê? Bem-aventurança. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, se alegrem, exultem, porque é grande o vosso galardão dos céus. Tiago quer tirar, não é que Tiago é alienado, nada disso, mas Tiago quer mostrar aqueles cristãos que perderam tudo, que tem algo superior à recompensa que eles têm em Cristo. E por causa disso, eles devem se alegrar. Somos convidados a viver assim também, irmãos. O que Tiago quer dizer quando afirma que o crente deve ter, por motivo de grande alegria, ele coloca até essa intensidade, o fato de passar por várias provações. Quem aqui fica sorrindo pelas provações? Quem aqui coloca kkkk, olha, estou em provação? Alguém coloca isso? Acredito que não. Mas tem aqui uma orientação para mim e para você, como devemos enfrentar as provações na nossa vida, os tempos difíceis. E Tiago fala sobre isso. Tiago ensina que os crentes devem enfrentar as provações com alegria, porque elas têm um propósito divino específico. Isso mesmo. Os crentes, se você é crente, você tem fé no Senhor Jesus Cristo, você crê que Ele morreu por você, que Ele sofreu por você para lhe dar a vida eterna, Tiago está dizendo que o teu sofrimento, o meu sofrimento, as nossas provações têm um propósito divino. As provações são circunstâncias difíceis que Deus usa para testar a fé do crente. Por meio delas, Deus está trabalhando para fazer um novo vaso. Algo novo. Algo novo. Precisamos aceitar as provações com sabedoria, irmãos, em nossa vida, quando elas são enviadas por Deus para nos fazer crescer e conhecer mais o Senhor. As provações são como fertilizantes que fazem a fé do crente crescer, desenvolver e frutificar. Talvez entre nós, você nesses últimos dias tem murmurado, tem questionado, tem duvidado. Sua fé tem desanimado. Mas Deus nessa noite te traz para cá, para falar por meio da palavra dEle, para você não desanimar. Porque por meio dessa luta, dessa provação, Ele está amadurecendo a tua fé, a tua vida. Nenhum de nós não somos o mesmo depois de uma provação pelo Senhor. Essa alegria que Tiago fala não é pela dor, sofrimento, perdas que o crente sente, ou lágrimas derramadas, nada disso. Vai doer, vai doer. Vai chorar, vai chorar.
Vai sim. Essa alegria é saber que em meio às adversidades tem um Deus que nunca vai nos desamparar. Um Deus que nunca vai nos abandonar. Que nunca perdeu o controle de uma situação. E que, mesmo não entendendo, seu resultado é glória e louvor ao nome dele. É isso, irmãos. Tiago exorta os crentes a considerarem pura alegria. Ele diz, tenha tamanha alegria. Tenha tamanha alegria. Como você tem lidado com as provações na sua vida? E ele diz, tenha essa alegria não por causa da dor em si, mas pela certeza que Deus está no controle e trabalhando para o bem deles. A verdadeira alegria surge da confiança em Deus durante os momentos difíceis. 1 Pedro 1, capítulo 1, versos 6 e 7, fala sobre isso. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Percebe como os apóstolos enfrentavam as adversidades, as provações, as dores da vida, as aflições? Como eles enfrentavam? Como eles amadureceram nos 3 anos com Jesus Cristo? Na morte e na ressurreição de Cristo? Nas perseguições? Quem era Pedro antes e quem era Pedro depois? Quem vive pela fé amadurece nas provações. E não desanima, As provações, irmãos, refinam a nossa fé para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Mais puro, a alegria não está no sofrimento, mas no efeito que ela traz sobre a vida do crente. E esse efeito é positivo. Não é sobre amar o sofrimento, ser um crente masoquista, nada disso, mas amar o que Deus estará fazendo por meio dele. Isso é diferente. Isso é diferente. Tem um livro chamado John Newton e a Vida Cristã, Metáforas para a Presença de Deus. E ele escreveu algo sobre o sofrimento, sobre passar pelas provações. E veja o que ele diz. Há uma fornalha para cada cristão. Quem sabe 2026 será um ano de fornalha para muitos de nós. Mas, calma. Tem um quarto homem. Você não estará sozinho. Eu não estarei sozinho. Se tiver fornalha de Deus, Ele trabalhando na minha e na sua vida. Aí ele diz, há uma fornalha para cada cristão. A dor é uma forma de disciplina. É necessária. Mas Deus regula a fornalha e nunca fecha a porta e vai embora. Ao Senhor aprove nos colocar no fogo, com certeza. Mas louvado seja o seu nome. Nós não nos queimamos. Toda aprovação tem uma temperatura certa e uma duração pretendida para o nosso bem definitivo. Da mesma forma, Cristo é um habilidoso cirurgião. Fiéis são as feridas do nosso amigo infalível. Ele, algumas vezes, faz cortes profundos, mas nunca tão profundos, nem num lugar ou tempos errado. E Ele está perto para curar. Talvez a dor possa ser sentida por certo tempo, mas será subjugada ao avançar da cura, até que, finalmente, nada permaneça além de uma cicatriz. As provações irão prevalecer sobre nós, se pensarmos que elas são resultados de quê? De descuido, esquecimento ou abandono por parte de Deus. Todos os nossos sofrimentos são as incisões de um cirurgião divino, perfeitamente adequados por nossas necessidades espirituais últimas. A dor que Deus traz em nossas vidas, pelo seu poder soberano, tem um fim e um objetivo em nosso desenvolvimento. Não há dor desperdiçada na vida cristã.
se ele nos aproxima de Cristo. Sendo que o objetivo último do sofrimento é nos preparar para adorar Cristo eternamente. E o objetivo imediato é nos aproximar dele em comunhão, irmãos. Pois é. Que texto profundo. Que texto cheio de Deus esse homem escreveu. Como você tem enfrentado as várias provações em sua vida? Reclamado, xingado, desistido de andar com Deus, colocando a culpa em Deus, duvidando, está desanimado, tem encontrado forças ou esperança em Deus para transformar em triunfo, em vitória, essas tribulações? Ô irmão, ore pedindo a Deus que Ele tire o desânimo e a falta de fé do seu coração, irmão. Clame isso ao Senhor. Eu não posso tirar isso do seu coração, mas tem um Deus no céu que pode te fazer enxergar de forma diferente as provações e fazer você amadurecer e conhecer mais o Senhor. Peça a Deus que Ele abra os seus olhos para enxergar que você não está sozinho nessa luta. Veja o que diz o verso 3. A igreja pode ler comigo o verso 3? Sabendo, o verso 3. Vamos ler todos em uma só voz? Desculpa, Tiago 1, verso 3, tá bom? Isso, vamos ler? Assim... Sabendo. É importante a gente destacar esse verbo aí, o verbo saber. Sabendo. E quem disse a Tiago? Como ele ficou sabendo? Isso parte da experiência dele. E qual era a experiência de Tiago? Eu tenho a impressão que Tiago, por experiência, sabia que as provações moldam o nosso caráter, trazendo amadurecimento. E Tiago está encorajando aqueles cristãos que estavam apavorados. O objetivo principal das provações é nos levar à maturidade. Produzindo o que, pastor? Perseverança. Através delas, algo bom nos acontece, mesmo em meio ao sofrimento. As tribulações não são um exercício inútil, mas têm propósitos divinos que sempre são bons, mesmo que não entendamos. O crente sabe que as provas que suporta não chegam a ele por acaso. Ele acredita que tudo chega a si pelas mãos de Deus. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No início do culto cantamos, Tu és soberano. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão glorioso. Há 3 tipos de sofrimentos na carta de Tiago. Primeiro, a perseguição externa dos inimigos do Evangelho, especialmente os ricos proprietários de terras que se opõem aos crentes pobres. Depois, sofrimento pessoal decorrente à pobreza e à doença. Estava acontecendo isso. Depois, os maus tratos internos por parte de outros crentes fazendo uso de discriminação e calúnia. E Tiago diz, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, não desanime. Sua fé produzirá perseverança quando você não desanimar, nem desistir em meio às provações. Áreas que você pode ter sua fé provada hoje. Quem sabe, alguns aqui é uma doença, uma enfermidade que está enfrentando, um diagnóstico, um filho rebelde, um cônjuge indiferente, um casamento sem alegria, são provas. Um conflito na família, uma demissão, uma perseguição no trabalho, um irmão que vive falando mal do outro, um relacionamento em crise, o financeiro no vermelho, e tantas outras situações hoje pode ser que seja
áreas na sua vida que sua fé está sendo provada, que você olha e você não sabe como enfrentar. Está desanimando. O crente confia em Deus como sua fonte de auxílio, socorro, força, consolo. Ele sabe que Deus sempre responde à fé e oferece os meios a suportar os períodos da provação. O crente que possui a virtude da firmeza agarra-se a Deus pela fé, persiste em fazer a vontade de Deus e não pode ser desviado do seu propósito. Ele está ali para servir. A provação da nossa fé, irmãos, leva a um processo de crescimento espiritual profundo e transformador. É isso que Deus está fazendo por meio das provações, das tribulações em nossa vida. Quando ele diz produz perseverança, ele diz significa uma resistência que é inabalável. Isso significa o quê, pastor? Diante da prova, tenha paciência. A prova não está no seu controle, está no controle de Deus. Não é você que controla a prova, nada disso. É Deus que controla. E você precisa ter fé. E você precisa agir em direção a Deus, confiar nele, confiar no Senhor. Uma paciência ativa que nos permite crescer, esperar no Senhor de forma eficaz ao longo do tempo. Hebreus capítulo 10, o verso 35 e 38 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandone a sua confiança no Senhor. Mesmo que esteja sangrando por dentro, mesmo que esteja chorando, mesmo que você esteja no pó, não abandone a sua confiança no Senhor. O texto diz que ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. No verso 37 diz: porque ainda por dentro de um pouco aquele que vem virá. Todavia, o meu justo viverá por quê? Pela fé. É doendo. E você aqui nessa noite, aos pés do Senhor Jesus Cristo. É doendo, e você aos pés de Jesus. Ora, a perseverança tem uma ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. E o verso 4 diz, o que Tiago está dizendo no verso 4, ele está dizendo o seguinte: a perseverança deve concluir sua obra, para que vocês possam ser maduros e completos, e nada deficientes. Deus quer nos amadurecer como cristãos, como seus filhos, e as provações vêm para isso em nossa vida. Deus espera de mim e de você perseverança, irmãos. Essa perseverança resultará em amadurecimento. Jesus falou sobre perseverança. Mateus 10, 22, ele diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Devemos ter paciência, esperar com fé e ação o agir de Deus. Tiago deixa que a paciência tenha uma ação completa, ele diz, isto é, não interfiram no plano de Deus para a sua vida. Não interfiram. Não lute contra Deus. Você já escutou um jargão, né? Só tira da prova quem coloca na prova. Então é Ele, é Deus. Persevere em suas provações, para que a obra de Deus começou em sua vida seja completa. Tiago sabe, ao escrever essa carta, que quem vive pela fé amadurece nas provações e não desanima. Eu não sei como está a sua fé. Não sei como você tem enfrentado as provações na sua vida. Mas nessa noite, o Espírito Santo nos encoraja a ter paciência, a aquietar o nosso coração e confiar no Senhor. E encontrar alegria em meio às provações. Porque você sabe que por meio dela, Deus está trabalhando na sua vida. Nesses últimos dias, eu quero fazer um convite para você. Você sente que sua fé, como você tem vivido, você tem desanimado. Mas por meio dessa palavra, o Espírito Santo, Ele encorajou o teu coração. E você
como, posso dizer, uma ação de fé, confiando na palavra, confiando no Senhor da palavra. Se você acha que sua fé você está desanimado, sem esperança, você tem enfrentado as provações murmurando, triste, sabe? Não tem visto Deus. Nessa noite você reconhece, e você, com um gesto, você se desejar ficar em pé, reconhecendo que precisa que Deus fortaleça a sua fé. Você pode fazer isso? Pastor, minha fé está fraca. Tenho sentido isso. Nas provações tenho tido dúvida. Não tenho tido paz. Tenho até brigado com Deus. Mas nessa noite, por meio dessa palavra, eu entendi que eu tenho que olhar para as minhas lutas olhando para Jesus. E eu quero fazer isso. Como um gesto de fé que você entendeu essa palavra. Você quer ficar de pé? Para eu orar pela sua vida? Para a igreja orar por você? Você quer ficar de pé nessa noite? Reconhecendo que sua fé, você precisa de fé para romper as provações. Pense como você tem enfrentado os desafios e as provações da sua vida. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Nessa noite, o Espírito Santo fortaleceu a sua fé. Essa palavra foi para mim, pastor. Eu estava precisando. Você quer ficar de pé reconhecendo isso? Amém. Amém. Se diante de mim não se abrir, o que você vai fazer? Olha o que diz a palavra. Quem é que vai te fazer andar por sobre as águas? É Deus. É Deus que te faz andar. É Deus que te dá força, sabedoria para romper em fé. É Deus que nessa noite o Espírito Santo fortalece o teu coração, fortalece a tua alma, que traz consolo, que traz força. Ninguém pode te socorrer, é verdade, mas tem um no céu que te dá força, que reveste o seu coração, que fortalece os teus passos. Esse é Deus. Esse é Deus. Cada dia eu vou viver rompendo em fé. Amém. Amém. Mas alguém nessa noite deseja, pastor, preciso romper em fé e ficar em pé? Amém, meu irmão. Deus te fortaleça. Em nome de Jesus, aumente sua fé. Mas alguém nessa noite reconhece isso? As lutas têm vindo, mas tem se entregado. Oremos. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai. É fé em ação, Pai. Fé e ação. Ação. Ó Deus, louvo o teu nome, Senhor. O Senhor, muitas vezes, suas curas, o Senhor olhou para um homem, para uma mulher e disse: a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Vá em paz. Tu estás olhando, Pai, para o coração dos teus filhos, especialmente, que reconheceram que nesta noite o Espírito Santo falou de uma forma especial. Tu sabes as lutas, o sofrimento, a dor, as perguntas, o choro, o que é que na alma tem doído.
E o Senhor, nesta noite, com uma palavra de bálsamo, o Senhor fala ao coração desses servos. E o Senhor diz: me olhem em vez de olhar para a prova. Confie em mim. Ó Senhor, fortalece esses teus filhos. Oro também, Pai, se tem aqueles que ficaram tímidos, Pai. Fortalece esses também, Pai, para que possam agir, Senhor, e caminhar em Tua direção, Senhor. Senhor, reveste a IEBT de fé. Amadurece-nos como Teus filhos, Pai, e nos faz agir na Tua obra, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares. Abraça o coração dos Teus filhos. Senhor, oramos mais uma vez pela recuperação do nosso pastor, Pai. Obrigado, Senhor, por mais este culto. Continua a falar em nosso coração por meio da Tua palavra. E nos reveste de fé. Em nome de Jesus, amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, hoje e para sempre. Amém, amém. Rompendo de fé, a igreja pode ir em paz. Deus abençoe.